Hoje é 5 de dezembro de 2023, estamos às vésperas do Natal, há poucas semanas do Natal. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu comemoro o Natal, sim. Só que não esse Natal pagão que é comemorado por aí, mas o Natal de Jesus. O Natal centralizado em Jesus. O Natal no qual Jesus Cristo veio a esse mundo em forma humana, Emmanuel, Deus conosco, para morrer a morte que deveria ser nossa. Tá vendo essa estátua aqui? Simboliza exatamente isso. Eu estive do lado dessa estátua no Rio de Janeiro. Ela representa o sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. É por causa desse sacrifício que nós estamos aqui. Nós temos liberdade para cultuar o nome dele. Jesus me salvou. Jesus salvou muitas vidas. O Evangelho chegou até nós por meio dos seguidores de Jesus. Essa estátua só foi construída no Rio de Janeiro, no alto do Morro do Corcovado. É claro que não devemos adorar essa estátua, né? Não devemos adorar de jeito nenhum. É apenas uma representação de Jesus Cristo e especialmente do sacrifício que ele fez por nós, por meio, esses braços abertos simbolizam a cruz. O pior instrumento de tortura da história. Porque se você parar para pensar, em todas as formas de morrer, em todos os tipos de penas de morte, o pior de todos é a cruz. Né? Se você analisar todos os instrumentos de tortura, os instrumentos de morte, as várias maneiras de morrer que foram implantadas ao longo dos séculos, a cruz é o pior de todos. Disparado. E Jesus fez isso por nós. Aqui, ó, tem uma cruz representada aqui. Jesus salvou minha vida. E Jesus veio a esse mundo, por isso que o Natal, qual que é o objetivo do Natal? Por que comemoramos o Natal? Nós cristãos, porque nós cristãos comemoramos o Natal? Porque Jesus Cristo veio sob forma humana entregar a sua vida em nosso favor, porque o ser humano, pecador, ele se afastou de Deus, né? Adão e Eva pecaram, se afastaram de Deus, perderam a intimidade com Deus, perderam a comunhão com Deus. E por meio do pecado de Adão e Eva, a humanidade chegou ao ponto que chegou hoje, pior, cada vez pior, e a ponto do ser humano criar deuses, criar símbolos, e para tirar a glória devida a Deus. E o diabo, Satanás, tem usado esses símbolos para que o ser humano adorasse a si próprio, ou adorando a si próprio, ou adorando outros seres humanos, tanto vivos quanto mortos, obviamente está adorando o diabo. Porque não tem meio termo. Ou você adora a Deus, ou você adora o diabo. E adorando a si mesmo, ou adorando outras pessoas vivas ou mortas, você está adorando o diabo. E esse é um assunto muito polêmico, por quê? Porque muita gente mesmo, inclusive do meio cristão, usa esse símbolo, né, da árvore enfeitada, principalmente pinheiros, mas outras árvores também enfeitadas com luzes coloridas e tal. Mas onde começou tudo isso? Como surgiu tudo isso? A Primarvilla, não sei, até hoje eu não sei direito como é que se pronuncia o nome dela. Ela gravou um vídeo a respeito do assunto. Eu creio que esse vídeo explicará muita coisa. Ela estudou muito mesmo. Ela leu muito para poder gravar esse vídeo. Eu faço questão de mostrar esse vídeo para você. Deixarei aqui no canto superior direito da tela e mostrarei também aqui para você dar uma olhada. Porque pessoas que estudam bastante a respeito desse assunto precisam ser valorizadas, precisam de engajamento. Porque, você está falando bobagem. Não, ela estudou para gravar esse vídeo, estudou muito. É um vídeo de 5 minutos e 22. Tem muita informação aqui, muita informação. Por isso, preste atenção em cada segundo desse vídeo, que a sua cabeça fala assim, pum, igual aquele meme lá do X, né? Pum. Preste atenção em cada palavra desse vídeo, porque ele é extremamente esclarecedor. E logo depois desse vídeo, eu falarei tudo o que está escrito na Bíblia a respeito disso, inclusive o que a Wikipédia fala a respeito de Tammuz, Nimrod, Semiramis e a árvore que dizem ser de Natal, mas não é. Vamos lá. Presta atenção.
Vocês pediram, então vou trazer aqui um vídeo resumido da história, como surgiu o Natal. Para começo de conversa, isso não é um ataque a quem comemora Natal e nem uma proibição para você que quer comemorar. Apenas um vídeo de curiosidade de como surgiu essa festa e se você vai comemorar ou não, é entre você e Deus. A palavra Natal quer dizer nascimento. Sim, então a gente sabe que é nascimento de alguém. As pessoas acreditam que é de Jesus, mas não é. Isso porque a Bíblia deixa claro que Jesus pode ter nascido em qualquer outra época do ano, menos nessa. Naquela região pode cair até neve nessa época do ano. Em Lucas capítulo 2 está escrito que enquanto estava acontecendo o cenário do nascimento de Jesus lá dentro, lá fora os pastores estavam apacentando ovelhas, ou seja, só se eles quisessem matar as ovelhas na neve, né? Então Jesus não nasceu em dezembro. Se Jesus não nasceu em dezembro, então quem nasceu nessa data? Vamos voltar então aos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e ficou bêbado, então ele fica nu. Ele tinha 3 filhos chamados Cã, Sem e Jafé. Sem e Jafé, então cobriram a nudez do pai, enquanto Cã expôs a nudez do pai, expondo ele ao ridículo. Quando Noé então acorda de sua embriaguez, ele fica sabendo de tudo que aconteceu, abençoa os filhos Sem e Jafé e amaldiçoa toda a geração de Cã. Toda a geração de Cã se afastou de Deus. Cã tem um filho chamado Cush. Cush casa-se com uma mulher chamada Semiramis e eles têm um filho, Nimrod. E foi aí que tudo começou. A Bíblia vai dizer que Nimrod foi um homem prepotente perante Deus. Segundo o historiador Flávio Josefo, ele prometeu vingar os seus antepassados mortos no dilúvio, fazendo para si uma religião. Nimrod mata seu pai Cush e casa-se com sua própria mãe Semiramis. E juntos, eles começam a fundar uma cidade. Nimrod, então, constrói a Torre de Babel e era uma afronta a Deus. Caso Deus mandasse o dilúvio novamente, eles teriam para onde correr. Todas as manhãs, com o sol refletido nele, Nimrod sobe lá em cima e se auto-intitula um deus, o Deus Sol. Nimrod e Semiramis constroem então várias imagens de escultura, começando assim a idolatria no mundo. Seu tio Sem o matou, por ele estar se opondo muito contra Deus. Mas como que Semiramis vai explicar que o Deus Sol morreu? Então ele inventa uma mentira dizendo que Nimrod não morreu, apenas voltou para o seu lar. De tantas orgias, Semiramis fica grávida, mas como explicar que aquilo ali foi um caso, pois o seu filho e marido estava morto? Então ela inventa outra mentira dizendo que aquilo é um presente dos deuses e uma reencarnação de Nimrod. Nasce então Tamuz no dia 25 de dezembro, o deus sol dos persas, gregos, babilônicos, egípcios e romanos. E também das sociedades secretas. Quando Tamuz era jovem, ele foi caçar e foi morto por um porco selvagem. Sua mãe, depois de um tempo, encontra o seu corpo apodrecido em um tronco. Ela obriga as mulheres a chorarem por 3 dias pela morte de Tamuz, e então ela inventa outra mentira dizendo que naquele tronco nasceu um galho de pinheiro. E esse galho de pinheiro seria então o sinal que Tamuz ia ressuscitar, a volta de Tamuz. Então, todo dia 25 de dezembro, os pagãos levavam pinheiros para suas casas e decoravam para esperar a volta de Tamuz. Segundo a Enciclopédia Britânica, Semiramis foi a primeira sumo sacerdotisa de uma religião e a principal fundadora da Babilônia. Foi na Babilônia que nasceram todas as abominações, sacrifícios humanos, idolatria, orgias sexuais, etc. Quando os persas dominaram essa região, levaram essa religião para lá, sempre Semiramis como a deusa da lua, Nimrod, o deus sol, e Tamuz, a reencarnação do pai. Quando os gregos dominaram, então eles levaram essa religião para lá, mudando apenas seus nomes pela confusão das línguas na Torre de Babel. Semiramis virou Afrodite, Nimrod, Zeus, o deus principal, e Tamuz, Eros. Quando os egípcios dominaram, levaram essa idolatria para lá. Então Semiramis vira Ísis, Nimrod, Osíris e Tamuz, Horus. Quando Roma domina, leva então essa religião para lá, caindo a figura do pai, já que o seu deus principal era Jano. Então Semiramis vira Vênus e Tamuz Cupido. Posteriormente, o deus Sol configurado em Mitra. Ou seja, todas as religiões pagãs começaram com essa trindade: Semiramis e Nimrod, posteriormente Semiramis e Tamuz. Em Ezequiel nós podemos ver Deus muito triste porque dentro do templo as pessoas estavam adorando o Sol, Tamuz. Quando Constantino decide oficializar Roma cristã, então leva toda essa idolatria para o cristianismo, mudando apenas os nomes dos personagens, pegando os nomes mais fortes do cristianismo, configurando então agora em Maria e Jesus. O Natal então não seria o nascimento de Jesus, mas do menino Tamuz. Essa trindade é adorada sutilmente até hoje, sem que você perceba, no dinheiro, na mídia, nas músicas, o olho de Horus que tudo vê, etc. Como o Império Romano agora cristão,
e vários nomes se tornando santos, surgiu então a ideia do Santo Nicolau, que segundo a história seria um senhor muito bondoso. E o dia desse santo da Igreja Católica era comemorado nesse dia de dezembro, mas Martinho Lutero, com a reforma protestante, querendo tirar toda a idolatria, coloca o costume de entregar presentes que não era no dia 25 de dezembro, mas no dia desse Santo Nicolau, para o dia 25 de dezembro, fazendo com que o Santo Nicolau ficasse famoso no mundo inteiro, sem querer. Inclusive é assim, eu creio que Lutero teve a melhor das intenções ao mudar a entrega de presentes do dia 6 para o dia 25. Porque assim, Lutero era protegido por príncipes alemães, né? Esses príncipes alemães até mandaram matar um monte de gente, né? Porque o povo lá da Alemanha estava matando todos os padres, e aí os príncipes alemães mandou matar muita gente lá. E Lutero dependia desses príncipes, né? Então pode ser que esses príncipes tenham feito a cabeça do Lutero para ele transferir a entrega de presentes ao Nicolau do dia 6 de dezembro para o dia 25 de dezembro. Então eu creio que ele agiu na ingenuidade. Ele não agiu de má vontade, não. Ele agiu na ingenuidade. Então Nicolau é o Papai Noel. Esse tal Nicolau é o que chama a mídia, né? Principalmente a Coca-Cola, enfim, a mídia de uma maneira geral chama de Papai Noel, que está sendo mais adorado que o próprio Jesus nessa época do ano. Agora vamos lá. Tem um monte de... Aqui, a Wikipédia tem artigos sobre Tammuz, sobre Nimrod. Deixa eu ver, o que eu posso ler aqui a respeito desses... Deixa eu ler aqui primeiramente o que está escrito na Bíblia, melhor. Vamos lá, o que diz aqui? Primeiramente em Gênesis, né? No começo de tudo. Gênesis capítulo 10, versículo 6 a 12. Que fala dos filhos de Cão. Gênesis 10, de 6 a 12, vamos lá. E os filhos de Cão, né? O filho amaldiçoado de Noé, que via nudez do pai quando ele estava bêbado e tal. Os filhos de Cão são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Put, se não me engano, foi o que deu origem à Líbia. Cush, se não me engano, deu origem à Etiópia. Mizraim, não lembro. E Canaã, obviamente, onde hoje é Israel. E os filhos de Cush são Seba, Vilá, Sabtá, Ramá, Sabteká. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cush, filho mais velho de Cão, gerou a Nimrod. Esse começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Acho que é onde hoje é o Iraque. Desta mesma terra saiu a Síria, ou seja, mais para o sul, o noroeste, né? No caso, estava lá na região onde hoje é o Iraque, Mesopotâmia e tal, e foi mais para o noroeste, né? Que a Síria fica no noroeste do Iraque. Edificou a Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezem, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Agora, pulemos lá para 1 Crônicas 1, versículos 8 a 10. Que o 1 Crônicas começa com aquele monte de genealogias, né? Vamos lá. E os filhos de Cão, Cush, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush eram Seba, Vilá, Sabtá, Ramá, Sabteká. Os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cush era Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Praticamente repetindo a narrativa de Gênesis 10. Agora voltemos para Gênesis, só que agora capítulo 11. Que é o texto lá da confusão das línguas. Gênesis 11, de 1 a 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um,
e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. No começo deste ano, de 2023, eu gravei um vídeo chamado O Ser Humano Não Aprende Mesmo, que fala sobre as várias tentativas do ser humano nos últimos 2 séculos de construir torres gigantescas como demonstrações de poder. Aqui em Sorocaba foi construído um condomínio gigantesco de 44 andares chamado Ícone Planeta. É só pesquisar Ícone Planeta no Google que você saberá do que eu estou falando. Eu estive na frente, pelo menos 2 vezes eu estive na frente desse prédio. Realmente é um prédio muito alto, tirei foto dele, postei no Instagram, mencionando essa passagem aqui, porque, assim, é uma tentativa do ser humano de realmente querer demonstração de poder, de superioridade, enfim, de estar perto de Deus, entre aspas. Eles nem creem em Deus, na verdade, né? Então eles acham que podem, conseguem, né? Que não há limites para o ser humano, mas o próprio Deus demonstrou aqui nessa passagem que existem limites sim, que se o ser humano não controla o ímpeto, na verdade, se Deus não controla o ímpeto do ser humano, é daí para pior. Tanto que tem um filme chamado Oppenheimer, que talvez ganhe o Oscar ano que vem, né, que fala sobre o criador da bomba atômica. Enfim, o cara criou a bomba atômica com o objetivo de vencer os nazistas, né, de passar na frente dos nazistas. No fim ele criou um artefato que pode destruir o mundo inteiro a qualquer momento, tanto que Rússia e Estados Unidos hoje em dia têm arsenal nuclear suficiente para destruir o mundo 100 quantas vezes. Só a Rússia e Estados Unidos. Fora outras nações, que também têm né? Ou seja, o ser humano, por causa do pecado, ele tenta ser superior a Deus, mas acaba levando a humanidade à destruição. Tanto que eu deixarei no final desse vídeo também uma recomendação de livro para você ler, chamado Não Concordo Nem Discordo, muito pelo contrário, do Luca Martini. É só ir na tela final desse vídeo que tem o vídeo onde eu falo da resenha desse livro. É uma recomendação de livro. Se puder comprar esse livro, leia. Na minha opinião, deveria ser leitura obrigatória em todas as faculdades de filosofia, em todas as bibliotecas do Brasil e do mundo. Agora quero ler aqui Ezequiel 8, que fala sobre o Tammuz. Porque a novela Gênesis é uma novela que teve muitos erros. Mas ela explorou bastante a história de Nimrod, Semiramis e Tammuz. Segundo a novela, Semiramis teve relações sexuais com o próprio filho, Nimrod, e desse relacionamento nasceu Tammuz. Segundo o vídeo da Primarvilla, não sei, ela se casou com Semiramis se casou com o próprio filho, só que teve relacionamento com vários outros homens, né? E de um desses relacionamentos, não necessariamente com Nimrod, que ela cometeu incesto e tal, não necessariamente do relacionamento dela com Nimrod, pode ter sido qualquer um das pessoas com as quais ele se relaciona sexualmente. Aí surgiu Tammuz. E coincidiu com a morte de Nimrod. Nimrod foi assassinado. Segundo a novela, foi a própria Semiramis que matou o Nimrod. Mas, enfim, de qualquer maneira, Nimrod estava sendo adorado como Deus Sol. Ele morreu, aí para que o povo não questionasse, né, a morte de Nimrod, que ele voltou para o seu lugar de origem, que é lá no céu e tal. Aí Tammuz nasceu, criou-se a história de que Tammuz era a reencarnação de Nimrod. Aí o próprio Tammuz morreu. Deixa eu ler aqui, né, Ezequiel 8. Eu lerei o capítulo todo para você entender onde eu quero chegar. Ezequiel estava lá na Babilônia, que é Babel, né? Babilônia surgiu a partir de Babel, né? A construção da Torre de Babel foi abandonada, mas séculos depois
Babel foi reconstruída, foi totalmente assim reabitada e mudou de nome para Babilônia, que é a mesma Babilônia de Nabucodonosor, tal, para onde foram mandados Daniel, Ananias, Misael, Azarias e o próprio Ezequiel. Ezequiel, lá em Babilônia, ele teve essa visão aqui, no capítulo 8. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos e daí para cima como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. Acho que ele era cabeludo. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, puxando pelos cabelos, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro. Ou seja, Jerusalém ainda não tinha sido destruída. Foi antes da destruição de Jerusalém. Eu creio que Ezequiel estava tendo uma visão do que acontecia em Jerusalém em tempo real, naquele exato momento. Antes de Jerusalém ser destruída por Nabucodonosor. Deixa eu ver. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, levou-me a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Eu acredito, provavelmente era Semiramis, uma das formas de Semiramis, né? Ou Baal, não sei. Que Baal, segundo o vídeo da Primárvila, é Tamuz. Mas enfim, vamos lá. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale, e disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Caminho do norte em direção a Líbano, Síria. E eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de cima da entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Ou seja, na entrada da cidade tinha uma imagem. Eles estavam adorando essa imagem. Vamos lá. Disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, ou seja, já entrando na cidade. Então olhei, né? Acho que ele já entrou no templo, na verdade. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede. E eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede todo o redor. Agora vamos contextualizar aqui. Os israelitas viveram 430 anos no Egito. Eles não tinham conhecimento de Deus de Israel, né? Por causa da idolatria do Egito. O Egito tinha um panteão de deuses, com representações de animais. Os deuses do Egito eram representados por animais, inclusive o Horus, que apareceu aí. A Katy Perry estava com o olho de Horus na frente dela, né? Se você rever o vídeo, você verá a Katy Perry, que é filha de pastores. A Katy Perry é filha de pastores e estava num clipe dela com o olho de Horus bem na frente. Vamos lá. E Horus, segundo o vídeo da Primárvila, é o Tamuz, uma das formas de Tamuz. Vamos lá. Onde eu parei? Versículo 11. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. 70 é um número bastante usado na Bíblia. Inclusive, Jesus escolheu 70 discípulos, né? Primeiro escolheu os 12, depois escolheu os 70 e tal. E Jazanias, vamos lá. E Jazanias, filho de Safã, ou seja, era um dos grandões lá de Jerusalém, né? Dos sacerdotes. E Jazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Ou seja, eles estavam adorando os deuses que estavam pintados na parede. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Ou seja, Jerusalém estava prestes a ser invadida por Nabucodonosor e o pessoal achava que Deus os tinha abandonado. Vamos lá, versículo 13.
E disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que esses fazem. E aí que vem o texto que eu fiz questão de sublinhar aqui. Dá uma olhada só. Deixa eu até ler daqui, você lê junto comigo. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor. Nossa, ler o contrário é difícil. Vamos lá de novo. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Lembra do que a primeira vida falou? Tamuz, pinheiro. Porque eles acreditavam que o espírito de Tamuz estava dentro da árvore. Então eles estavam adorando uma árvore. Eu não sei se é pinheiro. Pode ser um cedro do Líbano, não sei. Mas com certeza era uma árvore. Elas estavam chorando, provavelmente em frente a uma árvore, acreditando que Tamuz estava ali, na árvore. E disse-me, versículo 15, e disse-me, vês isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações do templo do Senhor. Acho que é isso mesmo? Deixa eu ver. E disse-me, acho que eu... Peraí, deixa eu ver aqui na Bíblia, porque aqui no... Vamos lá, versículo 16, né? De Ezequiel 8. Aqui eu, na hora de imprimir, acabou cobrindo aqui. Vamos lá. Ezequiel 8, 16. Vamos lá. Deixa eu ler o versículo 15, vai. Para ler o texto completo. Vamos lá, versículos 15 e 16, aí eu continuo aqui. E disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. Guarde esse número, 25 homens. De costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol virados para o oriente. Isso também tem um significado profético, escatológico, apologético, porque é do oriente que vem a maioria das religiões pagãs. Hinduísmo, islamismo, budismo. Tem uma explicação, tudo tem explicação. Tudo tem uma explicação. Continuando aqui. Então me disse, vês isto, filho do homem? É porventura a coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Tanto que Deus usou Nabucodonosor para destruir Jerusalém. Ou seja, Nabucodonosor foi enviado por Deus para destruir Jerusalém. Né? Assim como enviaria 70 anos depois Ciro, pagão, também um rei pagão, para que o povo saísse da Babilônia e voltasse para Jerusalém. Né? Vamos lá. Agora, é claro que eu não lerei os artigos completos, eu lerei somente a introdução e, assim, algumas coisas aqui necessárias, né? Porque a Primarva, ela falou muito bem, né? Deu um resumo muito excelente a respeito de Tamuz, Nimrod, Semiramis. Vamos lá, deixa eu ler sobre Tamuz primeiro. Eu acho que eu lerei tudo sobre Tamuz, vai. Aí eu darei só uma pincelada em Nimrod e Semiramis, né? Porque o que a Primarva falou e a Bíblia também já é o suficiente. Mas lerei todo o artigo sobre Tamuz. Tamuz, Dumuzi, ou ainda Dumuzide, Dumuzid, enfim, era uma antiga divindade suméria, sendo deus da fertilidade e um pastor. O nome Tamuz parece ter sido derivado da forma acádia Tamuz e baseado no antigo sumério Damuzid, que no sumério padrão posterior tornou-se Dumuzid ou Domuzid. A menção mais antiga conhecida de Tamuz está em textos que datam do início do terceiro período dinástico, de 2600 a 2334 a.C. Mas seu culto provavelmente era muito mais antigo, óbvio, né? Foi logo depois do dilúvio. Embora o culto seja atestado para a maioria das principais cidades da Suméria no terceiro e segundo milênios a.C., ele se concentrava nas cidades ao redor da área de estepe central, o Edim,
como por exemplo em Bade Tibira, moderna Madiná, onde Tammuz era considerado um deus da cidade. O eterno apaixonado da deusa Inanna Tammuz se trata de um humano e pastor de rebanho em oposição ao agricultor Enkidu. Ele acaba de se tornar um deus estando associado à vegetação e à agricultura, porquanto sendo um deus que morreu jovem e ressuscitou no ano seguinte. Foi também o oposto de Anu em Sumério, um deus verdadeiramente imortal e por isso havia tido por idoso, mas também por culto e experiente. Tammuz foi muito cultuado mais tarde na Babilônia sob o mesmo nome. Era conhecido como Adonis na Grécia Antiga. E agora vai a salada de nomes aí que a primária vela falou. Tammuz era conhecido pelos egípcios como Horus, o olho lá que estava na frente da Katy Perry, e tinha como companheira Astarte, a rainha do céu, Istar para os acádios, Ísis para os egípcios, Afrodite para os gregos e Inanna para os sumérios. O relacionamento entre Horus e Ísis e as respectivas características deles correspondem notavelmente ao relacionamento e às características dos babilônios Tammuz e Istar. Assim, muitos peritos acham que eles são os mesmos. Na Bíblia, o estudioso bíblico William Edwin Vine afirma o seguinte: a forma da cruz de duas vigas teve sua origem na antiga Caldeia e foi usada como símbolo do deus Tammuz, tendo a forma do místico tal a letra inicial do seu nome. Naquele país e em terras adjacentes, inclusive no Egito. Por volta dos meados do século III d.C., as igrejas ou se haviam apartado ou tinham arremetido certas doutrinas da fé cristã. A fim de aumentar o prestígio do sistema eclesiástico apóstata, aceitavam-se pagãos das igrejas a parte de uma regeneração pela fé e permitiam-se-lhes grande parte reter seus sinais e símbolos pagãos. Assim se adotou o tal ou T na sua forma mais frequente, com a peça transversal abaixada um pouco para representar a cruz de Cristo. Só que é assim, a Bíblia fala que, assim, acho que foi lá em Levítico, né, que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Tá. Eu já falei aqui da cruz, que é o principal instrumento de tortura, o pior instrumento de tortura e morte da história, na minha opinião. Acho que nem a fogueira era pior do que a morte de cruz, porque a fogueira, pelo menos o corpo era consumido lentamente, mas a cruz, a pessoa ficava agonizando. Jesus agonizou por 3 horas. Jesus já tinha sido açoitado, já estava praticamente em carne viva por causa dos açoites, né, de tanto apanhar, apanhou muito na prisão, apanhou de açoites, já estava todo ensanguentado, teve que carregar a cruz, uma cruz pesada, por 8 quilômetros, se eu não me engano, no frio, porque era inverno na época, acho que era, na época parece que era inverno, estava passando frio, estava todo ensanguentado, aí chegou lá, ainda foi pendurado nessa posição, com dificuldade para respirar, tendo que arcar o corpo para trás para poder respirar, e as mãos e os pés furados, enfim, foi isso por durante 3 horas, ou seja, a morte dele foi horrível, acho que foi a pior morte de toda a história. Nenhum ser humano teve uma morte tão cruel quanto o próprio Jesus. E, enfim, então a cruz foi, eu creio que o formato da cruz tem a ver com o que ele está falando, né? O William Edwin Vine, a cruz tem a ver sim com o que ele está falando aqui, porque a cruz, né? A cruz é um instrumento de tortura, tem a ver sim com o paganismo, é um instrumento pagão, e hoje em dia a cruz ela foi cristianizada como símbolo que a cruz não deve ser adorada, tá? Por isso que a grande maioria das igrejas evangélicas não adota a cruz como símbolo, assim, a não ser a cruz vazia, obviamente, né? A cruz vazia. Algumas denominações usam a cruz como símbolo, mas apenas como complemento, não como símbolo principal, apenas como complemento. Mas a cruz não é adorada nas igrejas evangélicas, tá? A cruz não é adorada, é apenas um símbolo remetendo ao sacrifício de Jesus. Se eu não me engano, a congregação cristã no Brasil, ela abomina a cruz, ela não aceita a cruz em hipótese alguma. Eu creio que por causa disso aqui também, nisso que ele falou. Porque a cruz é um instrumento pagão, de origem pagã, e Jesus Cristo foi crucificado nela como vergonha, porque era a morte mais vergonhosa de todas, a morte mais cruel, mais terrível e mais vergonhosa de todas era a morte de cruz.
Jesus foi pregado numa cruz, lá em Levítico, que acho que o próprio Deus falou que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado, Jesus se fez maldito, ele se fez maldição em nosso lugar para receber sobre si os nossos pecados, para que por meio da morte dele, toda a humanidade que cresce nele, obviamente, não toda a humanidade, mas aqueles que crescem nele fossem salvos pela fé nele, por causa desse sacrifício. E continuando aqui, vamos lá. Os escritores Ethelbert, William Bullinger e John Denham Parsons dizem o seguinte, ainda sobre o artigo da Wikipédia com relação a Tammuz. Usavam-se essas cruzes como símbolos do deus Sol babilônico e são vistas pela primeira vez numa moeda de Júlio César. Porque a cruz era um instrumento de tortura romano e já era usado por Júlio César como instrumento de tortura. E daí, numa moeda cunhada pelo herdeiro César Augusto, né? Júlio César ele reinou de 100 a 44 a.C. Aí César Augusto, né? Uma moeda cunhada por César Augusto no ano 20 a.C., com uma cruz. Nas moedas de Constantino, o símbolo mais frequente é, no caso, a cruz. Mas o mesmo símbolo é usado sem o círculo ao redor e com os 4 braços iguais. Ou seja, uma cruz igual a cruz vermelha, a cruz que está na bandeira da Suíça, por aí vai. Verticais e horizontais. E este era o símbolo especialmente venerado como a roda solar. Deve-se declarar que Constantino era um adorador do Deus Sol, assim como Nimrod, e não quis entrar na igreja senão cerca de um quarto de século depois da lenda de ter visto tal cruz nos céus. Por isso que eu acredito que aquele in hoc signo vinces, uma coisa assim, eu creio que isso é lenda. Constantino não se converteu de verdade. Eu creio piamente que Constantino foi convencido a se aliar aos cristãos, inventou essa história de que se converteu lá em hoc signo vinces. Isso foi invenção. Na minha opinião, isso é lenda. Isso não aconteceu de verdade. Foi criada toda essa narrativa, toda essa fake news, para que Constantino se aliasse aos cristãos e impusesse o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Por isso que o cristianismo recebeu tanto a influência pagã, inclusive essas que foram relatadas no vídeo da Prima Ávila, essas que eu mencionei aqui. Vamos lá. Jeremias. O profeta Jeremias condenou a entrega de oferendas... Não, peraí, estou travando minha língua. O profeta Jeremias condenou a entrega de oferendas à rainha do céu. No caso, Semiramis, Astarte, enfim, todos esses nomes que foram dizer. Como também a adoração a Tammuz, que havia sido morto por um javali e supostamente ressuscitado. Ou cujo espírito foi parar na árvore, né? Agora vamos para Nimrod. Eu falarei só o básico aqui, né? Para ajudar no vídeo, né? Para acrescentar ao vídeo. Vamos lá. Só os trechos que eu sublinhei, né? Porque o resto eu já disse tudo aqui, né? A Prima Ávila falou muito bem, né? Quem assistiu a novela Jesus também já tem uma noção do que a Semiramis aprontava. Eu lerei só o título, né? A parte inicial e o trecho que eu sublinhei de cada artigo, né? Tanto de Nimrod quanto de Semiramis. Vamos lá. Nimrod, cujo nome significa Divino Filho do Céu, é um personagem bíblico, filho de Cush, neto de Cã, bisneto de Noé, descrito como o primeiro poderoso na Terra. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá ver o que o Joséfo escreveu. Joséfo. Vamos lá na frente. Vamos lá, deixa eu ler o resto aqui, vai. Conforme etimologia, os escritos rabínicos derivaram o nome Nimrod do verbo hebraico marath, que significa rebelar. Assim, o Talmud babilônico, Erubim 53ª, declara: então, por que foi ele chamado de Nimrod? Porque incitou todo mundo a se rebelar contra a sua soberania. O orientalista E.F.C. Rosemüller escreveu: o nome Nimrod deriva de Marad. Ele se rebelou, ele desertou, segundo o significado hebraico, divino filho do céu.
Explica ainda que os orientais têm o costume de referir-se às pessoas em destaque por outro nome dado após a sua morte, havendo uma notável harmonia entre o nome usado da pessoa. O Japão até hoje faz isso com os imperadores. Se você for lá na história da monarquia japonesa, todos os imperadores japoneses, quando morrem, mudam de nome. Pesquise lá, Japão, história do Japão, monarquia no Japão, enfim, a história da família imperial japonesa, e você verá que todos os imperadores japoneses, quando morrem, trocam de nome. Tem muito a ver com o que está escrito aqui. Vamos lá. Nimrod nascido na cidade de Sinar, filho de Cush, neto de Cam, bisneto de Noé. Este teria sido pai de Azurad, Eliezer, Unor e Magor. Segundo a Bíblia, o reinado de Nimrod incluía as seguintes cidades da terra de Sinear: Babel, Erech, Akkad e Calné. Foi provavelmente sob o seu comando que se iniciou a construção de Babel e de sua torre. Tal conclusão está de acordo com o conceito judaico tradicional. Sobre esse homem, Flávio Joséfo. Para quem não sabe quem é o Flávio José, eu comentei sobre esse livro aqui no vídeo onde eu falo sobre... Deixa eu ver. No vídeo... Aqui, ó. Esse livro, ó. Eu deixarei aqui no canto superior direito. Eu não lembro agora o vídeo que é, mas eu falei sobre esse livro nesse vídeo. Sobre Flávio Joséfo, que esse livro aqui é um livro em espanhol, compilado pelo Paul Meyer. Paul Meyer, ele resumiu num único livro todos os livros de Flávio Joséfo da série Antiguidade Judeus e Guia dos Judeus. Que esse livro aqui tem muitas figuras, tal, muitas ilustrações, inclusive genealogias completas, muita coisa, muita informação. E deixa eu ver aqui o que esse livro fala sobre... Vamos lá. O que esse livro aqui fala sobre Nimrod. Vamos lá. Eu lerei o que está escrito aqui, nesse livro. Depois, se tiver a mesma coisa, eu falo aqui. Vamos lá. Está na Antiguidade dos Judeus, livro 1, capítulo 109. Acho que é isso, né? Vamos lá. O que diz aqui? Sem Jafé e Cão, os 3 filhos de Noé, nascidos um século antes do dilúvio, foram os primeiros em descer do monte à planície, dando exemplo a outros que haviam ficado nas alturas temendo um dilúvio. Sentaram-se na planície de Sinar e se fizeram tão numerosos que Deus lhes aconselhou que enviassem colônias para fora. Porque Deus queria que a humanidade se espalhasse pela terra. Eles obedeceram a Deus porque queriam ficar no mesmo lugar. Em sua desobediência, imaginaram que Deus tratava de dividi-los e de fazê-los vulneráveis a ataques. Ataques de quem? Assim que seguiram Nimrod, o neto de Cão, que estabeleceu uma tirania e começou a edificar uma torre mais alta que pudesse alcançar água alguma em caso de que Deus quisesse inundar de novo a terra. Lembrando que a maioria da população ficava nas partes baixas da torre e Nimrod ficaria lá em cima. Obviamente todo mundo que ficasse baixo acabaria morrendo e Nimrod ficaria vivo lá em cima. Ou seja, enfim, vamos lá. Com muitas mãos à obra, uma torre forte e larga começou a subir rapidamente, construída de tijolos forneados com betume como cimento. Mas Deus... tijolos queimados, né? Construída de tijolos queimados com betume como cimento, argamassa. Mas Deus semeou a discórdia entre eles, fazendo-os falar línguas distintas, de maneira que não se puderam compreender entre si. O lugar onde ergueram a torre se chama agora Babilônia, pela confusão de sua fala, porque os hebreus a confusão a chamaram Babel. Isso é também confirmado pela Sibila com essas palavras: quando todos os homens falavam em língua comum, alguns deles edificaram uma torre muito alta, querendo com ela subir ao céu. Mas os deuses enviaram ventos contra ela e derrubaram a torre, e deram uma língua distinta a cada homem.
Desde então as pessoas ficaram dispersas em colônias por todas as partes, segundo Deus os conduziu, com o que foi ocupado cada continente. Por isso que eu acredito que a divisão dos continentes aconteceu durante o dilúvio, né? Havia Pangeia, um continente só antes do dilúvio, e depois do dilúvio já havia divisão dos continentes como hoje. Acho que logo depois do dilúvio aconteceu a era glacial, né? Que o clima até ficou todo zoado, todo bagunçado, e o norte do planeta estava todo congelado. Então, por isso que as pessoas conseguiram, as pessoas da região lá da China, Mongólia, as regiões assim, os estão lá, eles subiram em direção à Rússia, até o leste da Rússia, atravessaram o Estreito de Bering e foram parar na Alasca e daí desceram para o resto do continente americano. Vamos lá. Vamos lá. O que está escrito aqui? Desde então as pessoas ficaram dispersas por colônias em todas as partes. Segundo Deus lhes conduziu, com que foi ocupado cada continente, e alguns cruzaram o mar em navios e se estabeleceram nas ilhas. Jafé, filho de Noé, teve 7 filhos que se estabeleceram no território entre o rio Tanais, o Dom, através da Europa até Gadeira, que é onde hoje é Cádiz, na Espanha. Os filhos de Cão tiveram o território desde a Síria e o Líbano, através da Judéia até a África e as terras junto ao mar Mediterrâneo, ou seja, Oriente Médio e Norte da África. Uma maldição caiu sobre os filhos de Canaã, filho de Cã, porque o Cão zombou uma vez de seu pai Noé, quando estava nu num sonho de bebedice. Sem, filho de Noé, teve 5 filhos que se estabeleceram na Ásia, desde Eufrates até o Oceano Índico, ou seja, na Iraque, Irã, Índia, Mongólia, China, Japão, Sudeste Asiático, por aí vai. Seu tataraneto foi Eber, por causa do qual os judeus foram originalmente chamados hebreus. À sua vez, o tataraneto de Eber foi Taré, ou Terá, um pastor que vivia na Caldeia, que aos 70 anos foi pai de Abraão. Então, resumindo, Jafé foi o primeiro ancestral dos europeus. Cão foi o primeiro ancestral dos árabes, né, do norte da África, Oriente Médio, provavelmente o sul da África também, né, acho que ele, assim, raciocinando aqui. Jafé foi um ancestral dos europeus. Os primeiros europeus, pelo menos, né? Porque depois vieram os indo-europeus da Índia, eles foram em direção à Europa, enfim. Jafé foi o primeiro ancestral dos europeus. Cão foi o primeiro ancestral dos que ocupavam o Oriente Médio e a África também, né? Inclusive o sul da África. Inclusive eu acredito que a cor negra da pele da África subsaariana não tem nada a ver com maldição. Tem a ver com o clima, né? Acho que o próprio clima abaixo do Saara, né? Ao sul do Saara, fez com que a pele das pessoas escurecesse. Então foi o próprio Deus que providenciou esse escurecimento da pele dos moradores da África subsaariana para protegê-los do sol, enfim. Eu creio que foi Deus. Não teve nada a ver com maldição. E os semitas, no caso, né? Eles originaram o povo lá do Oriente Médio, de Canaã, no caso, Oriente Médio, Índia, Rússia, China, Sudeste Asiático, Japão, provavelmente a Oceania, acho que foi ocupada enfim, Oceania não sei ainda, provavelmente ou foi os camitas ou foi os jafetitas, mas os semitas, eles ocuparam praticamente todo o Oriente Médio, Sudeste Asiático, subcontinente indiano, Rússia, e China, Mongólia, Japão, Coreia. Vamos lá. Vamos ver o que diz aqui. Continuando aqui sobre Nimrod. O que mais José escreveu, né? Pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se eles quisessem novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição de seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir esse conselho, achando que
achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre e ela subiu com rapidez além de todas as expectativas. Especula-se que Nimrod estendeu o seu domínio ao território da Síria, onde construiu Nínive, Rehoboth, Ir, Calá, Nimrod e Quezim. O livro Miqueias 5, versículo 6, informa: eles apacentarão a terra da Síria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal. Vamos lá, deixa eu ver o que diz essa tradução aqui. Miqueias 5, 6. Eu fiz bem em acender a luz, já está anoitecendo. Miqueias... Nossa, estou perdido aqui, peraí. Os profetas menores é sempre mais difícil de achar. Miqueias 5, versículo 6. Vamos lá. Vou ler versículo 5, vai. A partir do versículo 5 para contextualizar. Que fala do Messias, né? É um texto que fala do Messias, né? Deixa eu ler. Peraí. Já que o Natal tá chegando, vamos falar sobre o Natal, o verdadeiro Natal, e sobre o Nimrod também. Vamos lá. Miqueias 5, de 2 a 6. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de mulheres de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores, que está falando de Maria, tiver dado a luz, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Não, aqui acho que não fala de Maria não, aqui fala... Bom, enfim. Os teólogos que me ajudem aqui, né? Se aqui fala de Maria, se aqui fala de Israel, se fala de igreja, enfim. Os teólogos que me ajudem aqui nos comentários. Vamos lá. Versículo 4. Ele, no caso, está falando de Jesus, Messias. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Que fala da volta de Jesus, aqui não fala que fala da volta de Jesus, que fala do estabelecimento final do reino de Deus por meio de Jesus Cristo, após a vitória final sobre a besta, o falso profeta, sobre Satanás, enfim. Versículo 5. Este, Jesus Cristo, será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Por isso que a Síria é aliada da Rússia. Você consegue, né, captar, né, o contexto atual geopolítico. Continuando aqui. Versículo 6. Estes consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim, nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e passar os nossos limites. Vamos lá. Continuando aqui. A terra de Nimrod parece estar associando a terra de Assur com a Síria em Gênesis 10, 11. Visto que a Síria evidentemente derivou o seu nome de Assur, filho de Sem, Nimrod ou Nimrud, como neto de Cã. Deixa eu voltar para Miqueias aqui, só para não me perder. Vamos lá. Cadê Miqueias? Pronto. Vamos lá. Assim parece que Nimrod começou a tornar-se um poderoso, não só como caçador de animais, mas também como guerreiro, conquistador, homem de agressão. A Enciclopédia de Macintosh Strong observa: o que Nimrod fez ao sair no encalço como caçador era o primeiro indício do que conseguiu como conquistador, pois a caça e o heroísmo desantigamente estavam associados de modo especial e natural. Os monumentos assírios representam também muitas proezas na caça, e a palavra é muitas vezes empregada para indicar uma campanha. A caça e a batalha, que no mesmo país, em tempos posteriores, estavam tão intimamente relacionadas, portanto, podem estar aqui virtualmente associadas ou identificadas. O significado, então, será que Nimrod foi o primeiro, depois do dilúvio, a fundar um reino, a unir os espalhados fragmentos do domínio patriarcal e a consolidá-los sobre si próprio como o único cabeça e senhor. E tudo isso em desafio a Deus, pois significava a intrusão violenta do poder camítico em território semítico. O poder dos descendentes de Cão no território dos descendentes de Sem. Por isso que os descendentes de Sem e os descendentes de Cã se confundem, no Oriente Médio. Como já falei, parte dos descendentes de Sem povoou Oriente Médio
e África. E Cã também ocupou o Oriente Médio, Rússia, Índia, China, Mongólia, Japão, Coreia, Oceania, eu não sei, provavelmente ou foi os semitas, foi com os camitas, né? Ou foram os jafetitas, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. A Collins Enciclopédia afirma: os peritos têm tentado sem real êxito identificar Nimrod com diversos reis, heróis ou deidades antigas, entre eles Merodach ou Marduk, que é a principal divindade dos babilônicos, um deus assírio babilônico, Gilgamesh ou Gilgamesh, um herói babilônico que se tornou famoso como caçador, e Orion, um caçador da mitologia clássica, que é a única constelação que eu consigo identificar no céu é a constelação de Orion, que fica do lado da Ursa Maior. Vamos lá. Na verdade, pouco mais se sabe sobre esse governante do que aquilo que a Bíblia menciona. No entanto, a tradição árabe menciona-o. O nome, como Nimrud ou Nimrod, ocorre em designações de lugares no Próximo Oriente, acho que na Turquia, talvez. Poemas didáticos sumério-acadianos relatam os seus feitos heróicos. Agora, voltando para Joséfo. O historiador judeu Joséfo refere-se nominalmente assim: segundo a tradição religiosa, Nimrod foi executado devido à sua rebelião contra Javé, Deus de Noé. Os seguidores de Nimrod consideraram a sua morte violenta uma tragédia ou calamidade e o deificaram. Comemoravam a sua morte anualmente no primeiro e segundo dia do mês lunar de Tammuz, quando as mulheres choravam o seu ídolo, ou seja, na última semana do ano no calendário gregoriano. Em Gênesis 10, de 8 a 9, Nimrod é chamado Gibor, guerreiro. Ele era habilidoso como lutador, matador e caçador. 3 coisas nas quais os homens se encontram muita glória desde a antiguidade até hoje. Vamos lá, o que mais aqui? Deixa eu continuar aqui. Os estudiosos comparam-no com o Sargão da Acádia, cerca de 2330 a.C., que também foi grande guerreiro e caçador, que veio a tornar-se um dos remotos líderes assírios. Pessoas da estirpe de Nimrod e Sargão deixaram muitas lendas em torno de suas pessoas. A semelhança de certos heróis gregos foram reputados semideuses ou heróis no sentido grego desse vocábulo. Um dos principais semideuses gregos era o Hércules. Divindades como Ninurta, o Nimurda e outros deuses babilônicos e assírios da guerra e da caça eram insensados da mesma maneira que Nimrod. Por essa razão, os eruditos supõem que Nimrod represente alguma antiga mitologia que mais fazia parte da religião do que da história. E outros veem Nimrod o protótipo de Nino, o fundador clássico da cidade de Nínive. Jonas foi enviado para Nínive para pregar contra Nínive. Aí os ninivitas da geração de Jonas se converteram, só que os ninivitas da geração de Naum se rebelaram contra Deus, tanto que Deus profetizou por meio do profeta Naum, Deus profetizou a destruição de Nínive pela Babilônia. Continuando. Ou talvez ele tenha sido mesmo Gilgamesh, um rei heróico e épico de Uruk, cerca de 2700 a.C. Havia um antiquíssimo provérbio aplicado a ele, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Eu li aqui Gênesis 10, 1 Crônicas 1, por aí vai. Ainda outros estudiosos procuram encontrar alguma ligação entre Nimrod e Marduk numa das principais divindades babilônicas. Marduk, uma das principais divindades babilônicas. Os estudiosos conservadores naturalmente contentam-se somente com a interpretação que vê Nimrod como um personagem histórico, sem importar se lendas e mitos vieram vincular-se mais tarde ao seu nome, incluindo noções de divindade. É curioso, para dizer o mínimo, que muitos nomes locativos na Babilônia refletem esse nome, como Bir Nimrud, Tel Nimrud, perto de Bagdá, capital do Iraque, e o cômoro de Nimrud, antiga Calu. Essa circunstância ilustra o fato de que havia uma rica tradição em torno de sua pessoa. O resto já li, né? Praticamente li. Agora vamos falar sobre Semiramis. Semiramis, em grego Semiramis, em armênio, não dá para ler armênio, né? Foi uma lendária rainha da Síria e fundadora da Babilônia.
conhecida de fontes gregas, armênias e judaicas, ou seja, ela era adorada tanto na Grécia como na Armênia e entre os judeus também, né? Enfim, vamos lá. Lendas que descrevem Semíramis foram registradas por cerca de 80 escritores antigos, incluindo Plutarco, Eusébio de Cesareia, Polieno, Valério, Máximo, Paulo, Orósio e Justino. Vamos lá. Embora as conquistas de Semíramis estejam claramente no campo da historiografia mítica persa, armênia e grega, o nome Semíramis é histórico. A esposa do rei assírio Samsiadad V, que reinou de 824 a 811 a.C., chamava-se Samuramati, que é traduzido corretamente em grego como Semíramis. Na verdade, essa Semíramis aqui, a esposa do Samsiadad V, rei assírio, eu creio que ela ganhou esse nome em homenagem a Semíramis original. Deixa eu pular lá, vai. Vamos lá. Aqui fala sobre a lenda grega, a lenda armênia. Eu vou pular para o Mirax judeu, vai, que é o que interessa. Na tradição judaica, Semíramis é representada como consorte do rei babilônico Nabucodonosor II. Com a narração de Heródoto, esta é a versão mais realista de todas. Em histórias judaicas posteriores, que eu acredito que seja a história real, Semíramis se tornou a esposa de Nimrod, um governante do Oriente Médio mencionado no Gênesis. Ela é uma das 4 mulheres que governaram o mundo, junto com Jezabel e Atar em Israel e Vasti na Pérsia. No final da Antiguidade, muitas ruínas antigas foram nomeadas em sua homenagem. Na cultura popular, Nimrod e Semíramis eram figuras cujos nomes eram muito fáceis de aplicar a ruínas antigas e atraíam todos os tipos de histórias. Assim como na Grã-Bretanha, todos os tipos de lugares são associados ao igualmente lendário rei Arthur. E aqui fala sobre Dante Alighieri mencionando Semíramis, né? Ela é Semíramis, de quem lemos que ela sucedeu a Ninos e era sua esposa. Ela detinha a terra que agora governa o sultão. Divina Comédia de Dante, canto 5º, linha 60 e 62. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, vai. Semíramis era geralmente vista de forma positiva antes da ascensão do cristianismo, embora retratos negativos existissem. Durante a Idade Média, ela foi associada à promiscuidade e à luxúria. Uma história afirmava que ela tinha um relacionamento incestuoso com seu filho, Nimrod, justificando com a aprovação de uma lei para legitimar o casamento entre pais e filhos, inventando o sítio de castidade para dissuadir qualquer rival romântico antes de que ele a matasse. Isso foi provavelmente popularizado no século V pela História Universal de Paulo Orósio, 7 livros de história contra os pagãos, que foi descrito como uma polêmica antipagã. Na Divina Comédia, Dante vê Semíramis entre as almas dos luxuriosos no segundo círculo do inferno. Vamos lá. Tem um monte de coisa aqui que veio depois, mas o que interessa para mim é o que mencionarei aqui. Vamos lá. O livro Two Babylons, de 1853, do ministro cristão Alexander Hislop, foi particularmente influente na caracterização de Semíramis como associado com a prostituta da Babilônia, apesar da falta de evidências de apoio na Bíblia. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Hislop afirmou que Semíramis inventou politeísmo e com ele a adoração da deusa. Foi o que a Primárvila falou aqui no vídeo que eu mostrei no início. Ele também afirmou que o chefe da Igreja Católica herdou e continua a propagar um segredo milenar, conspiração fundado por Semíramis e o rei bíblico Nimrod para propagar a religião pagã da antiga Babilônia. Grab e outros rejeitaram os argumentos do livro como baseados em uma compreensão falha dos textos, mas variações deles são aceitas entre alguns grupos de protestantes evangélicos, inclusive nós. Hislop acreditava que Semíramis era uma rainha consorte, mãe de Nimrod e construtor da Torre de Babel, da Bíblia. Ele disse que a descendência masculina incestuosa de Semíramis e Nimrod era a divindade acadiana Tammuz, que todos os pares divinos nas religiões eram recontagens dessa história. Aí eu não preciso ler o resto, porque aí a pessoa que fez o artigo da Semíramis aqui, né, fala que não tem nada a ver, que isso é bobagem, enfim. Que eu posso falar aqui? Tem lá o artigo sobre a árvore de Natal. Deixa eu ver se
se vale a pena ler. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Só o trechinho aqui. Deixa eu ler tudo, vai. O artigo não é tão grande, eu vou ler tudo aqui. A árvore de Natal é uma das mais populares tradições associadas com a celebração do Natal. É normalmente uma árvore conífera de folhas perenes, um pinheiro ou uma árvore artificial. Como parte da tradição, enfeite-se a árvore com bolas coloridas e outros adornos natalinos como o sino de Natal. Geralmente no topo fica a estrela, né? Eles colocam a estrela lá em cima. História. Civilizações antigas que habitaram os continentes europeu e asiático no terceiro milênio antes de Cristo já consideravam as árvores como um símbolo divino. Por isso que tem muito a ver, totalmente a ver a história de que as mulheres que choravam Tammuz na frente da árvore porque acreditavam que o espírito de Tammuz estava na árvore. Tem tudo a ver. Eles cultuavam-nas e realizavam festivais em seu favor. Os bosques ídolos, né? Os postes ídolos, os bosques, inclusive nos livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, fala muito sobre postes ídolos, né? Bosques, né? As pessoas adoravam os bosques e Josias destruiu os bosques, destruiu os postes ídolos porque os bosques eram adorados. E hoje, os seres elementais, sabe os seres elementais, né? Os seres elementais, fadas, duendes, gnomos, salamandras e tal, tem muito a ver com isso também. Os 4 elementos, ar, fogo, terra, fogo e ar, né? Cada elemento tem a sua quantidade de seres elementais, né? Tal. Tá tem tudo a ver. Tudo casando, Fauno, Senhor dos Anéis, o próprio... Se você ler o livro lá... As Crônicas de Nárnia também foi o C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia com base nesses seres elementais também. Ele cristianizou os seres elementais pagãos para criar a história lá dos 4 irmãos lá, o Aslan, nossa, o Aslan, que é o leão que simboliza Jesus, né, o leão de Judá, tal. Enfim, vamos lá. Essas crenças ligavam as árvores a entidades mitológicas e sua projeção vertical, desde as raízes fincadas no solo, marcava a simbólica aliança entre os céus e a Mãe Terra. Por isso que a Torre de Babel tem esse formato. Tá tudo casando, tem tudo a ver. Nas vésperas do solstício de inverno, os povos pagãos da região dos países bálticos, era onde hoje é Croácia, Eslovênia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Grécia, Macedônia. Cortavam pinheiros, levavam para seus lares e os enfeitavam. Acho que eu estou confundindo com as Bálticos. Enfim, eu confundo Bálticos com Balcãs, enfim, estou confundindo. Mas, enfim, povos bálticos. Você entendeu? Povos bálticos. Né? Depois pesquise na Wikipédia aí, no Google, sei lá, povos bálticos. Depois você vê. Eles levavam para seus lares e os enfeitavam de forma muito semelhante à que se faz nos atuais dias. Essa tradição passou aos povos germânicos, que colocavam presentes para as crianças sob o carvalho sagrado de Odin. Ou seja, foi até lá pro... Sabe Odin, né? De onde surgiu Odin, pai de Thor e de Loki. Loki, filhos de Odin. Aí o Loki se rebela contra Odin, o Thor honra Odin. Tem tudo a ver com o universo Marvel. Tanto que hoje o ser da mitologia nórdica mais cultuado pelos nerds, de uma maneira geral, pela Nerdolândia, né, pelo universo Marvel, é o Loki. E o mesmo Loki do filme O Máscara, que é a máscara de Loki. Ou seja, tá tudo encaixando. Aí o Thor, né, no universo Marvel, o Thor, ele, né, tem um filme lá, Vingadores Ultimato, o Thor, ele surta, ele fica gordo, ele fica só gordo de tanto tomar cerveja, de tanto comer porcaria, e depois ele mata lá o Thanos. Primeiro, é ele que mata o Thanos, né?
é o Thor que mata o Thanos lá no Vingadores Ultimato. Deixa eu contar o spoiler do filme, vai. Deixa eu contar o spoiler do filme. Já que eu não assisti esse filme, deixa eu contar o spoiler. O que acontece? Tá lá o Homem de Ferro, perdido no espaço. Aí ele consegue reunir toda a galera, né, que tinha sobrevivido ao estalar de Deus do Thanos. Inclusive a mulher Capitã Marvel. Nem a Capitã Marvel consegue derrotar o Thanos, é o Thor que mata o Thanos. Aí, só que aí passam-se 5 anos. Aí o Thor fica gordo, o Loki... Aí o Capitão América ele consegue pegar as pedras lá juntamente com a Viúva Negra e tem a luva lá do Thanos, eles conseguem voltar no tempo, eles voltam lá para a batalha lá de Nova York que destruiu a cidade. Nesse filme, acho que o primeiro filme dos Vingadores que eu assisti, o Loki é preso, né? Eles não deixam o Loki fugir, o Loki apanha do Hulk. Aí eles conseguem prender o Loki, né? Só que no Vingadores Ultimato, eles deixam o Loki fugir. Eles não deixam o Hulk dar uma surra no Loki. O Loki foge. Por isso que Loki vira o queridinho da Marvel. Hoje o Loki é o queridinho da Marvel. E o Thor virou um zero esquerdo, um nada, porque a outra lá... Esqueci o nome da mulher lá, do Thor, né? Que é a Natalie Portman. Esqueci o nome lá, Thor, não sei qual o nome que dão pra ela. Vamos lá, voltando pro Vingadores Ultimato. Aí acontece um monte de coisas, né? A Viúva Negra morre, né? Parece que o Gavião Arqueiro tenta salvar a Viúva Negra, ela acaba morrendo. O Hulk, né, que tá metade Bruce Banner, metade Hulk, o braço dele fica deteriorado porque ele usou a luva do Thanos, encontra um monte de coisa. Aí na batalha final lá, que tá só o Capitão América, o Homem de Ferro, o Homem-Formiga, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Homem-Formiga e o Thor. Aí aparece aquele monte de gente. Aí o ponto máximo do filme é quando aparece um monte de gente que tinha morrido no estalar de Deus do Thanos. Lá como é que é o lugar lá? Primeiro aparece o Pantera Negra e mais 2 lá que eu não consigo lembrar o nome. Aparece todo o Wakanda. Aparece o Homem-Aranha. Aparece um monte de gente que tinha morrido. Um monte de gente que tinha morrido com o estalar de Deus do Thanos. Aparece do nada. Aí depois o pessoal cai matando em cima do Thanos, cai matando, mas quem mata o Thanos dessa vez é o Homem de Ferro, que ele veste a luva do Thanos, dá um estalar de dedo e o Homem de Ferro derretendo, o Homem de Ferro deteriorando. A namorada lá do Homem de Ferro é Mulher de Ferro, não lembro o nome da mulher agora, Mulher de Ferro. O Homem de Ferro morre nos braços dessa mulher aí, que é a secretária dele lá, esqueci o nome da atriz lá. Esqueci o nome da atriz. É uma loira, esqueci o nome. E aí aí tem um enterro lá do Tony Stark. Aí o Capitão América volta no tempo com as pedras lá, devolve cada pedra para o seu tempo. Aí com a última pedra ele volta lá pro tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Acho que logo depois da Segunda Guerra Mundial ele volta lá para a mulher que ele gostava, né? No filme Capitão América, o Primeiro Vingador lá, que quando ele caiu lá com a espaçonave lá do Homem Caveira, ficou 70 anos congelado, enfim, aí ele volta 75 anos do tempo, né? 80, não sei. Fica lá com a mulher, fica velho. Aí depois de velho, ele reencontra lá o Falcão, acho que é Falcão, se eu não me engano, né? O negro lá, que acho que é o Falcão, não lembro o nome dele. E dá o escudo dele, né? O escudo, né? O Capitão América velhinho, dá o escudo pro outro lá, o sucessor dele. Acaba o filme. Mas enfim, era isso que eu gostaria de falar sobre o assunto, né? Eu nem lerei mais sobre o assunto, né? Porque você tá careca de saber o que acontece
com a árvore que dizem ser de Natal, mas não é. E aqui vai um recado final. A você que montou esse trem aí, que você chama de árvore de Natal. Desmonta esse negócio, em nome de Jesus. Desmonta esse negócio. Jogue no lixo, jogue fora. Desmonte isso. Tire essa abominação da sua casa, em nome de Jesus. Jogue fora. Jogue no container, taca fogo. Livre-se desse negócio. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe. Manda esse vídeo para quem insiste em ter um negócio desse e até